Muito bem, galera, começando mais um boletim Furando da Rede, aqui em www.furandarede.com.br, falando das equipes de menor investimento do Rio de Janeiro, também dando uns toques, uns pitacos sobre as equipes grandes que disputam o Campeonato Brasileiro, também a Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado para o Fortaleza, o Vasco conseguiu a sua classificação, assim como o Fluminense também de forma antecipada. O Botafogo, na noite de ontem, aí conseguiu a sua classificação vencendo aí o Juazeirense por 1-0, gol do Neilton. Então, dos 4, 3 seguem em frente na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Vasco disputa a Série B, mas está muito bem, obrigado. Botafogo perdeu na estreia, perdeu na estreia para o São Paulo. O Fluminense conseguiu um bom resultado, assim como o Flamengo, ambos conseguiram resultados positivos. Falando agora das equipes que disputam e vão disputar o Campeonato Brasileiro agora da Série D de dado, a Portuguesa segue a sua preparação. Essa semana realizou um jogo treino contra o Artisul e mais treinamentos, e daqui a pouquinho lá na Ilha do Governador, treino e o técnico Didinho também analisando as equipes que vão ser os adversários, que serão os adversários da Portuguesa no Brasileirão da Série D. Inclusive você vê isso aqui no site Furando da Rede, na matéria com o técnico Didinho. O Macaé também se prepara, o técnico Mário Marcos também vivendo esse momento aí de remontagem e botar uma nova filosofia de trabalho, implantar a sua filosofia de trabalho no Macaé. Então aí, tendo inclusive pouco tempo, dia 12 de junho começa a competição. O Volta Redonda, a mesma situação, trazendo inclusive reforços para essa competição. E o Boa Vista, que ainda não anunciou o seu técnico. Seria o técnico Hermes Júnior, que comanda o time de juniores. Em cima da hora houve aí um retrocesso, alguma coisa aconteceu, e o Hermes Júnior ainda não acertou para ser o técnico do Boa Vista. Em relação já às equipes que disputam o Campeonato Carioca da Série B, fechou a rodada ontem, um empate sem gols entre o Barra da Tijuca, que precisava da vitória, contra o Queimados, que as duas equipes ali o Barra da Tijuca um pouquinho melhor que o Queimados, mas vale ressaltar que o Queimados terá 4 jogos em casa, serão 12 pontos, e pode sim surpreender na reta final desta Taça Corcovado. Empate em 0-0, e o técnico do Barra da Tijuca, o Alexandre Gomes, falou assim com a gente sobre a sua análise após o empate sem gols diante da equipe do Queimados. Não complicou, né? A gente sabia que o jogo ia ser muito duro, a gente não tinha dúvida disso. E na verdade, claro, né, para quem quer buscar a classificação tem que estar pensando em ganhar sempre, né? Mas é um resultado que a gente tem que reverter isso nos próximos jogos com vitória. Esse então foi o Alexandre Gomes falando sobre o que ele viu do jogo, também dando outros pitacos em relação à competição. Da mesma forma, Jorge Barcelos, técnico do Queimados, também analisou a atuação da sua equipe, o que o Queimados pode ainda fazer nesta reta final de Série B. O empate não foi um bom resultado pra gente, até porque nós estávamos jogando em casa. Mas o Queimado também está se tornando uma equipe muito forte em casa. Nós vamos jogar praticamente 4 partidas em casa e podemos decidir isso. Nós temos que decidir dessas 4 partidas aí, nós temos que pensar em já fazer o número maior de pontos possível, para que agora a gente não pode mais perder pontos. A gente tem que estar lá em cima. Então é pensar agora em vitória em todas as partidas. Muito bem, esses foram os técnicos do Barra da Tijuca e também do Queimados, analisando aí a participação das suas equipes no empate sem gols entre Barra da Tijuca e Queimados, jogo realizado no estádio Nivaldo Pereira. Ainda falando já no clima do Nivaldo Pereira, o Artisul, que após a derrota para o São Cristóvão demitiu o Kepler Inocêncio e já acertou com Fábio Vasconcelos. Notícia dada em primeira mão aqui no Furando da Rede, o Fábio Vasconcelos assumiu o comando do Artisul. Em entrevista exclusiva
ao Furando a Rede, ele falou aí sobre as suas características, onde ele trabalhou. Ele inclusive esteve no Vasco com o com o Júnior Lopes, ele esteve no Bangu, na categoria de base, no Barra da Tijuca, ele foi auxiliar técnico do João Francisco no Grêmio Mangaratibense. Então aí o Fábio Vasconcelos assumindo o comando do Arte Sul, que segundo ele aí tem chance, matematicamente todos têm chance de classificação, quase todos têm chance de classificação, mas a confiança é total de que o Arte Sul consiga a sua classificação aí nessa reta final, e o Fábio Vasconcelos confia fielmente que vai conseguir classificar o Tricolor da Dutra para a próxima fase, para a semifinal da Taça Corcovado. Galera, teremos aí então um fim de semana de muito futebol, e a gente volta segunda-feira com um programão, tá? Com resultados, entrevistas, um bate-papo legal, muita conversa e tudo sobre o que rolou aí no fim de semana esportivo. A gente volta segunda-feira aqui no programa Furando a Rede em www.furandoarede.com.br. Conto com você. Até lá, galera. Valeu!